Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nesta linda manhã abençoada. Eu venho falar aqui para príncipes e princesas, pastores, pastoras, bispos, diáconos, diaconisas, apóstolos, homens escolhidos por Deus para estar à frente de uma batalha no momento que nós estamos vivendo. São dias difíceis, são dias de lutas, de batalhas, mas dias também que nós temos a garantia que quando confiamos em Deus, Ele vai nos direcionar, vai nos guardar, vai nos proteger e vai nos livrar daquilo que não é a vontade dele para nós e mais do que isso, né? Aquilo que ele requer de nós, a batalha está travada. E nós estamos em meio a uma guerra. Escolhidos como príncipes, como princesas, como porta-voz, como embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Hoje eu venho falar para vocês que neste momento nós não podemos baixar a guarda. É o momento de persistirmos. Tivemos dias, 15 dias sem culto nos templos. A maioria, por obediência, manteve as portas fechadas, como eu. Na oração, na intercessão aqui na minha casa, mas entendendo que, no meu ponto de vista ou no meu modo de pensar, eu jamais iria ver isso na nossa geração. Mas o que eu quero dizer para vocês, homens de Deus, mulheres de Deus, escolhidos de Deus para viver este momento de batalha pelo qual estamos passando. O que eu quero dizer é que vocês foram chamados para viver essa situação nesta geração. Então, cada um de nós vamos viver um tempo, uma história, e Deus vai contar com a diferença que cada um de nós podemos fazer em meio a determinadas situações, em momentos os quais vamos passar, e Deus nos dotou, nos preparou para viver este momento. Eu quero dizer para vocês que uma história chama atenção, chama muita atenção. No livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 10, o subtítulo ou epígrafe deste texto é: Josué prepara o povo para passar o Jordão. Olha só, Moisés já havia cumprido a jornada dele. Então, a jornada de Moisés a serviço de Deus no deserto durou 40 anos. A jornada de Deus em uma geração passada, de mais 40 anos na vida de Moisés, viver no castelo como filho do rei, como filho de Faraó, sendo criado como filho de Faraó, tendo toda a regalia. E também a jornada de 40 anos no deserto sendo treinado. Então, quer dizer, foram 3 etapas. A primeira, criado no castelo; a segunda jornada, 40 anos no deserto, sendo treinado. E depois, a jornada em si, de mais 40 anos no deserto, até receber da parte de Deus, a recompensa pela conclusão da sua jornada ou dessa etapa de sua vida. Mas hoje eu quero dizer, para falar para vocês, pastores, bispos, apóstolos, diáconos, eu quero falar para vocês sobre a jornada que se iniciava após a morte de Moisés e após Josué assumir a liderança. Então eu quero dizer para vocês que em outros tempos, olha só, pessoas que viveram gerações passadas, gerações anteriores à nossa, cada um viveu um tempo. Cada um viveu um tempo que podia evangelizar, cada um viveu um tempo que podia falar da palavra de Deus, ir após. Alguns viveram um tempo de
ir para outras nações para também alcançar vidas ali, preparar um povo para uma época, para uma jornada. Então essas pessoas que Deus levantou, cada um no seu tempo, cada um na sua geração, para ser o diferencial, para ser o divisor de águas e para viver aquilo que Deus preparou para eles ou que Deus requeria de cada um deles. Sem dúvida, nós vamos viver este êxito em nossas vidas quando nós cremos nesse chamado. Já estou dizendo para vocês que quando nós atendemos o chamado da parte de Deus, não duvidando do agir de Deus, não duvidando do propósito de Deus ou do plano de Deus, então nós vamos viver o melhor de Deus nesta terra e deixar que se cumpra em nós aquilo que é a determinação de Deus. Sem dúvida, ou pela fé, crendo que somos chamados, somos escolhidos, vamos fazer aquilo que Deus tem determinado a cada um de nós. Como eu disse, nós não podemos duvidar, nós temos que crer e ter fé que nós vamos viver essa diferença. Por quê? A dúvida, irmãos, pode anular uma promessa. A dúvida pode anular um decreto. A dúvida pode anular uma semeadura. E por causa disso, a dúvida também pode anular uma colheita. Então, quando nós cremos, entendemos esse chamado, que fomos chamados para viver essa geração. E o que Deus quer que nós venhamos viver, irmãos, nessa geração. Tivemos dificuldades de nos reunirmos, tivemos dificuldades, quando nós estávamos com a nossa reunião de pastores aqui na minha casa, ou onde for que nós acordarmos ou determinarmos isso seria feito. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu vou ler o texto aqui e vou concluir esse vídeo para não estender muito, mas eu vou ler o texto aqui, olha. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Então, nesse tempo, Deus tem levantado Josués em nossa geração, na época em que vivemos, para quê? Para que nós possamos, através de sermos direcionados por Deus, instruídos por Deus, ajudar esse povo a atravessar esse momento de dificuldade, de crise, de pandemia. E o texto diz assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Então, o Senhor deu ordem a Josué, E Josué deu ordem aos príncipes do povo. Ou seja, Josué creu e ele tomou posse da palavra de Deus e já ordenou aos príncipes. E os príncipes iriam passar pelo meio do arraial, ordenando ao povo que se preparassem. Porque em 3 dias eles atravessariam o Jordão. O que quer dizer atravessar o Jordão? Atravessar o Jordão, o momento que antecede a travessia do Jordão, significa aflição, significa incerteza, significa dificuldades eminentes, significa a dúvida. Não sabemos como atravessar e nem o que vamos encontrar do outro lado. Só que, em meio àquela grande multidão, havia homens que foram separados, escolhidos. Os príncipes não eram príncipes simplesmente por serem príncipes. Aqueles que eram sacerdotes não eram sacerdotes simplesmente por serem sacerdotes. Aqueles que eram os levitas não eram levitas simplesmente por serem levitas, mas eram escolhidos. E outra coisa, eles tinham que ir à frente, adiante do povo, instruindo e mostrando o caminho, armados, preparados, treinados e sabendo que poderiam encontrar dificuldades,
Mas qualquer situação que porventura houvesse, eles seriam os primeiros a enfrentar. Pastores, pastoras, diáconos, líderes, diaconisas, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus. Eu quero dizer para vocês que este momento, nós tivemos dias aí de incertezas, dias de portas fechadas. Eu creio que os Josués levantados pelo Senhor não baixaram a guarda na oração, permaneceram em oração. E o Senhor, Ele quer dizer que nós devemos seguir orientando, instruindo, e mais do que isso, nós pastores, nos reunindo em oração. Porque esses dias são dias de apostasia. Muitos ainda estão preocupados com essa questão do vírus, que é invisível, um inimigo invisível. E ninguém sabe como vem e como vai. Muitos agora estão temendo a nuvem de gafanhotos e alguns sinais que têm aparecido aí, como terremoto, como maremotos, como enchente, como seca, como fome, como devastação. Os sinais se cumprindo. Mas eu quero dizer para vocês, o Senhor não nos deu espírito de covardia. O Senhor não nos deu espírito de acovardamento, de afrouxamento. O Senhor nos deu espírito de batalhadores. Porque a palavra diz: porfiai por entrar pela porta estreita. A porta estreita vai requerer de nós muito esforço, muito sacrifício. Não só por nós, mas para fazer com que muitos entrem por ela. Então, homens de Deus, mulheres de Deus, talvez você pode pensar assim, esta palavra é para pastores, para bispos, apóstolos, diáconos. Esta palavra é para os escolhidos. Jesus diz que muitos vão querer entrar pela porta estreita, mas não vão conseguir. Mas eu digo a vocês, Ele instruiu, Ele nos ordenou, porfiai. O que é isso? Batalhe, não desista, insista, persista. Busque na oração. Vá em frente, porque Deus tem cuidado de nós. Vamos entrar pela porta estreita e levar muita gente conosco. Em nome de Jesus. Amém.